Um país continental de povo latino, caloroso e com excelente clima para o cultivo e que pode se tornar o maior mercado de cannabis do mundo. Pensou no Brasil? Pois é, mas não é. É o México, que a gente vai falar depois da vinheta. Segue aí. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis que agora está de sede nova, um novo Gambiras Studio, que a gente agora vai preparar aqui um lugar muito legal para vocês aí. A gente ainda tá em obra, vocês vão ver o eco, uma zoeira ainda, tá uma bagunça aqui e tal, mas logo vai ficar show de bola. A gente vai apresentar um negócio para vocês aqui, vocês vão ver como vai ficar bem legal. E por isso vocês inclusive tem que dar o like e se inscrever aí pra gente continuar ganhando apoio e continuar crescendo, né? Hoje escolhemos falar de uma notícia recente que saiu na semana agora em março, né, no início de março desse ano de 2021, que é a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de legalização da maconha no México. Esse projeto, a gente já tinha comentado sobre ele no ano passado, né, quando foi aprovado pelo Senado, e agora, depois das modificações feitas pela Câmara, vai voltar para o Senado para uma aprovação, né? O Senado já aprovou, então acredito que eles vão aceitar isso tudo aí, porque só foi retirado algumas coisas, e depois disso ele vai para a sanção do presidente Manuel López Obrador. É um tema muito interessante, né? O México agora passa a ser um dos players, né? Um dos jogadores nesse mundo da cannabis. E depois de sancionada pelo presidente, a lei que legaliza a maconha no México vai permitir o uso recreativo, científico, medicinal e industrial da cannabis. Imaginem vocês o México com aquele potencial todo, que já é um dos países, né, que está inscrito, né, está inserido ali em toda aquela história da proibição, né? Assim como o Brasil, o México é um dos países que sofreu muito, né? Sofreu porque agora vai parar, mas ainda sofre lá. Sofre muito com a guerra às drogas, foi inclusive por conta dos imigrantes mexicanos que iniciou a guerra às drogas nos Estados Unidos. A gente falou isso aqui nas nossas histórias, quando a gente conta a história da cannabis, né? Que foi lá, eles não gostavam desse costume mexicano e acabaram apertando aí a legislação para poder tentar controlar não a cannabis, mas sim os mexicanos. E aí começou toda aquela guerra às drogas, né, junto com a proibição da bebida, e por isso explodiu no mundo. Mas fato é que o México, os imigrantes mexicanos eram um dos que foram discriminados e, né, sofreram com o racismo do combate da guerra às drogas, né, do combate à cannabis, especialmente naquela região lá dos Estados Unidos, né, época de fronteira. Essa lei é um marco pro México, né, porque é um país que, como eu disse, é muito ligado à violência do narcotráfico. Tem lugares no México que são controlados unicamente pelos cartéis e que deixam milhões de prejuízos no ano, né? Além dos prejuízos no combate às drogas, nos prejuízos com as mortes, etc., das pessoas, prejuízos de vidas, né? Com vidas. E essa proposta que passou lá na Câmara, ela é pouco parecida com aquela do Senado. Ela tirou alguns órgãos de controle que foram criados lá naquela proposta do Senado, mas quando ela for aprovada, vai ser permitido o cultivo para o consumo próprio, comunitário e a produção industrial, ou seja, próprio para você plantar na sua casa, comunitário, coletivo ali através dos clubes, ainda não se sabe, e a produção industrial. Vai ser autorizado o porte de 28 gramas de maconha por pessoa na rua, né? Imagina o cara andar com 30 gramas de maconha na rua e cada um fica andando com isso aí, vai ser o cheiro de maconha solto lá pelo México, coitado. O cultivo caseiro vai ser limitado a no máximo 8 plantas, né? Tem alguns países que limitam a quantidade de plantas, outros não. Menores de 18 anos, obviamente, não vão poder ter acesso a cannabis, como em todos os lugares do mundo, né? A não ser para fins medicinais, ou com acompanhamento dos pais. E vai ser proibido o consumo em locais de trabalho e em locais comuns. Porque eu acredito que eles vão usar a mesma regra de muitos países que você não pode consumir cannabis no mesmo lugar onde você não pode consumir tabaco e por aí vai, né? Ou então deve ter os lugarzinhos para consumir, a gente não vai saber. É uma grande vitória para o México, sobretudo nessa parte de combate a crime. Essa legislação do governo Obrador, na verdade, ela foi criada, né? Essa descriminalização da maconha
é uma das partes das estratégias do governo, né, para poder combater o crime organizado. Isso foi feito em outros países, né, a Colômbia, que fez um trabalho ali com as Farc e tal. O bom da Colômbia é que teve um trabalho integrativo ali, então o cara na Colômbia que for fornecer, ele tem que comprar do pequeno produtor, necessariamente uma quantidade. Isso é legal porque os fazendeiros que estavam ali inseridos naquele comércio ilegal na Colômbia, eles tem a oportunidade de crescer no mercado, né? A gente não sabe se isso vai acontecer no México. A princípio, pelo que a gente viu do projeto, não, porque o projeto ele vai acabar favorecendo novamente as grandes empresas, pessoas que têm dinheiro, porque vai ser de altíssimo custo essas autorizações. Então isso obviamente vai prejudicar as pessoas que têm menos capacidade, né? Esse texto que foi alterado pela Câmara, ele vai voltar ao Senado antes da sanção, né? Pode ser que por conta desse texto que privilegia as empresas mais ricas, seja um problema para esses camponeses, né? Dessas zonas marginalizadas e criminalizadas, pobres. Obviamente são as maiores vítimas da guerra, né? Do combate às drogas. Você não vai na cidade, ninguém vai plantar lá, tem uma plantação de cannabis na cidade do México, sim, lá no interior, nas fazendinhas, e talvez esses camponeses marginalizados não tenham a oportunidade de ter um retorno que essa lei poderia trazer para eles, né? Que é o retorno, se vai ser legalizado e ele sabe produzir, por que não bota ele no mercado, né? Isso aqui é uma das coisas que seria bem interessante, como foi feito na Colômbia, Illinois e tal. Uma das iniciativas do projeto, o projeto tem várias iniciativas, e uma delas é a criação do Instituto Mexicano de Regulação ao Combate da Cannabis, que seria um órgão descentralizado da Secretaria de Saúde do país e que iria ser a entidade responsável pelas licenças, né, pelo controle ali da produção, né, na verdade o controle de tudo que seja relacionado à venda, pesquisa, exportação, importação, cultivo, transformação, tudo isso seria vinculado a esse órgão. Essas licenças ela acaba custando caro, né, como eu disse, então vamos torcer para que haja regulamentação diferente, né, uma regulamentação complementar que inclua esse pessoal lá no México, né? Fato é que com a aprovação presidencial, o México vai se tornar o terceiro país no mundo a legalizar para fins recreativos e medicinais a cannabis, assim como o Uruguai e o Canadá, que são os que hoje, né, têm esse status de países que são completamente legalizados, mas diferente do Canadá e do Uruguai, o México vai ter o maior mercado canábico do mundo, porque ela tem muita gente e eles consomem muita maconha. A gente ainda não sabe como que esses cartéis que hoje dominam lá o tráfico de drogas no México vão reagir, né, sobre a implementação da legalização das drogas, mas fato é que com essa legislação o México dá um grande passo para ser um player, né, um jogador dessa onda verde, né, e se tornar o maior mercado consumidor de cannabis do mundo, aparecendo como, né, talvez um dos mais promissores e que, novamente, é outro país que vai sair na frente do Brasil, né, vai ter um monte de produto que vai lançar, um monte de pesquisa, e a gente ainda está aguardando aí com as nossas legislações um pouco tardias e andando a passos de lesma com tartaruga, né, da leiruga, e tudo indica que novamente traremos a notícia para vocês aqui da sanção presidencial da legalização do México, e aí a gente vai trazer para vocês todos os detalhes de como vai ser implementada essa legalização. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Vocês têm que continuar, se inscreve aqui, dá o like, se inscreve aqui no nosso canal e vai acompanhando aqui a montagem do nosso Gambira Studios. A gente vai depois mandando umas fotos, uns negócios para vocês aí, para vocês conhecerem a nossa nova casa, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera!